Oi, pessoal! Nessa tarde gelada que a gente estava gravando aqui para vocês, olha, tem um termômetrozinho aqui, eu tô com 12 graus. Aqui tá muito frio, tá gelado, né? E a sensação térmica, como não tem sol, eu acho que ela fica mais intensa ainda para o frio. Mas o tema de hoje, ele vai manter os nossos corações aquecidos. Olha, antes a gente gostaria de prestar uma utilidade pública aqui, por conta do inverno. Algumas pessoas que são moradoras de rua, elas precisam muito do nosso apoio. Então, vamos parar com essa história de que, eu não dou esmola porque a pessoa vai beber. Eu não dou esmola porque apertei, isso daí é do poder público. Para com isso. Seja solidário, estenda a sua mão, o que você puder doar, né? Roupas, cobertores, casacos, né? Um alimento, não importa, sabe? Dinheiro também, sabe? Por que ele não pode usar o dinheiro para comprar uma quentinha, uma marmitex na esquina, né? Então, eu acho que é muita comodidade de algumas pessoas dizerem, eu não dou esmola porque ele pode beber. Será que a sua grande preocupação é com a bebida dele? Né? Dá para a gente questionar um pouquinho algumas coisas, né? Então, vamos colocar a mão na consciência, no coração, uma na consciência, a outra no coração e ceder. Mas, antes de começar, eu quero passar aqui um beijo grande para nossa colega, a Bia, hoje justificando a ausência da Vanessa, né, Bia? Sim, infelizmente a Van tá com uns probleminhas com o filho, né? Questão de tempo, mudou o tempo assim drasticamente, estava quente, agora ficou super frio. Então aí ele acabou ficando doente, então ela teve que cuidar dele, então por hoje ela não vai estar conosco. De corpo, mas de coração ela tá com a gente, né? Sempre Ela falou que junto. ficou muito chateada de não poder participar, mas que se der tudo certo no próximo, ela tá de volta junto com a gente para continuar aí. Já aproveitando que a bola tá comigo, né? Eu vou dar um oi para todo mundo. Então, eu espero que todo mundo esteja bem, né? Nesse frio, porque tá um frio, mas tá um frio, gente. Espero que todo mundo seja saudável, porque nessa época que, né? Um monte de gripe, começa a surgir um monte de coisa, então eu espero que todo mundo esteja saudável, quentinho, né? E bora que hoje o assunto de hoje é cinema. A gente vai continuar com o assunto, né, Má? A gente vai falar agora um pouco sobre produção, né? Como que é tudo por trás, que é o que eu sempre falo, sempre. Parece fácil, mas não é. Mas não é. Não é. Então a gente É vai falar um pouquinho, né? exatamente isso. E hoje a gente vai conduzir aqui o nosso podcast mais como um bate-papo, né, Bia? Porque, Aham. não é? Porque a gente estava verificando aqui o conteúdo e aí a gente conversou e viu assim, é 200 milhões de coisas, então não é como a gente lê uma informação, né? Assim, por exemplo, fulano nasceu em tal data, em tal cidade, não é uma coisa assim tão batida, não, muito pelo contrário. Se a gente fosse escrever, né, as nossas famosas colinhas aqui para a gente poder falar para as pessoas sobre o assunto de hoje, nossa, nós escreveríamos um livro e esse vídeo aqui teria duração de um dia, 24 horas, Ele seria muita né? coisa teórica também, né? Muita coisa pesada. Exatamente, Então a Bia. gente decidiu fazer um bate-papo para ficar mais leve, mais gostoso, né? Isso, exatamente, para a gente trocar aqui uma informação, né? Porque, afinal de contas, pegando aí o gancho com a Bia, hoje em dia todo mundo produz um vídeo, né? A gente pode notar, por exemplo, se você entra na internet, todo mundo tem um vídeo. Ensina a fazer laço de fita, ensina italiano, ensina uma receita, fala de política, né? Mostra um lugar que conheceu por conta de uma viagem. Então, hoje nós temos os blogueiros, os influenciadores digitais, temos os professores também, né? Aula 1, português para o ENAD. Aula 2, né? Italiano para viajantes. Então, assim, a gente tem muita coisa, né? A internet é gigantesca. E isso também é uma possibilidade de finanças, né, Bia? As Sim. pessoas podem monetizar os seus vídeos dependendo do seu interesse. Mas
A gente vai falar aqui da produção de vídeo, não apenas com interesse de monetização, não, mas a gente vai falar do lado artístico, né? Do aspecto técnico e processual de como você produz um vídeo. Nós vamos nos abster aqui de falar de programas que são utilizados para a produção de vídeos, né? De como é que você faz uma boa edição. Nós não falaremos sobre isso. Eu acho que essa é uma parte técnica, né? Mais específica. Nossa, Bia aqui entende, viu? Muito disso. Mas nós chegamos à conclusão que seria mais interessante falarmos um pouquinho do processo do vídeo, né? De como ele começa até o momento em que ele é finalizado. Então, isso para nós é muito importante. E, Bia, posso começar? Vai que é sua, Mar. Então, a gente sempre pensa, né? Meu Deus, existem tantos formatos de vídeo hoje, né? Que tipo de vídeo eu gostaria de produzir? Bom, primeiro que você não é obrigado a produzir um vídeo, a menos que você queira. Mas que tipo de vídeo você gostaria de produzir? Né? Então, a primeira coisa que a gente deixa claro aqui é que todo mundo deve ter um aspecto ético bem presente. Né? Eu acho que não é legal você sair divulgando coisas que não sejam éticas, né? Muita gente opta pelo seguinte, eu terei tantas visualizações e isso pode monetizar o meu canal. Isso a gente vê muito no TikTok, né? Então, a pessoa, ela produz qualquer coisa, ela faz vídeos, né, escrachados, vulgares, né, antiéticos muitas vezes, e acabam ferindo mesmo, né, assim, como é que eu diria? Acabam ferindo a existência das pessoas que não concordam com aquilo, que acham absurdo, porque aquilo não foi mostrado na qualidade de uma reportagem que deveria ser vista, comentada e debatida. Não, só aparece aquela cena ou aquela situação, que muitas vezes não condiz. E a intenção é justamente ganhar visualização. Então, as pessoas fazem qualquer coisa para isso. Exemplo, maltratar animais. É horrível, pessoas em situações muito desconfortáveis e pouco dignas. Né? Então, você mostra o ápice da situação, mas não existe uma contrapartida. Você mostra aquela situação e depois você mostra, no caso de um animal sendo maltratado, o salvamento, né? Você falando a respeito da necessidade de repararmos os maus tratos que as pessoas cometem contra os animais. Não existe essa contrapartida, existe apenas a produção do vídeo e aquela arbitrariedade absurda, que é simplesmente buscar o número de views para poder ganhar monetização. Então, nós já deixamos claro aqui, né, Bia, que nós somos radicalmente contra esse tipo de coisa. Nós nos referimos a pessoas que queiram produzir um vídeo que tenha começo, meio e fim, que né? tem qualidade, que tem uma história por trás, que tem um motivo, que tenha, né, algo a agregar ao mundo. Né? Isso, exatamente, algo de bom a agregar ao mundo, né? E que possam explicar os motivos pelos quais estão produzindo aquilo, e que se for um vídeo, né, para falar em defesa dos animais, em defesa dos que precisam, tudo bem, nada contra, mas que tenha um contexto ético por trás daquela produção. Isso para nós aqui do canal, da nossa equipe, é muito importante. Então, a gente deixa claro, mas, sem delongas, vamos aqui. Olha só, pessoal, quando a gente pensa em produzir um vídeo, né, já falamos tudo o que é importante, o mais essencial, a gente tem que ter uma proposta, né? Que tipo de vídeo você vai produzir? Ele vai ser um filme? Ele é um curta, um longa ou um vídeo comercial? Ou um podcast? Né? Ou ainda uma reportagem, por exemplo. Digamos que você seja uma pessoa que goste muito do seu bairro e que você queira fazer um vídeo sobre a importância da coleta de lixo no seu bairro.
Já pensou que bacana? Você pode distribuir para os vizinhos colocam na rede, e se for uma iniciativa boa, as pessoas podem tomar como base e se valerem daquilo para utilizarem nas suas próprias ruas, nos seus próprios bairros, nas suas cidades, nos seus estados, nas suas nações. Porque a internet, ela é um mundo, né? Ela é tudo. Eu me lembro, há alguns anos, de ter ficado impressionada. Isso tem uns 10 anos, um pouco mais. Acho que tem uns 15 anos. Eu tenho um amigo, ele é japonês, e ele me mostrou no celular dele que ele estava conversando com um outro amigo dele no Japão. E este outro amigo dele mostrava a casa onde ele estava morando no Japão. Então, ele passava, assim, o celular, né? Ah, aqui é a cozinha da minha casa, aqui é uma sacadinha que eu tenho que dá para um parque, aqui, né, é a sala, aqui é o quarto. O meu amigo estava aqui comigo na cidade de Campinas e ele estava em Osaka, no Japão. Qual a distância? E a sensação que eu tinha é que ele estava ali, né, na sala ao lado. Então, a tecnologia, ela propicia isso, né? Não existem mais, como é que eu diria, as divisões. A gente aqui, em algum programa, quando a gente falou sobre as cartas de caminha, vocês se lembram? Né? Lembra? Então, quanto tempo eles levaram para chegar? Quanto tempo levou a carta do Pero Vaz de Caminha até o rei Dom João VI em Portugal? Meu Deus do céu! Então, hoje, se fosse hoje, né? Um clique, Caminha falaria com Dom João VI. Olha aqui, Dom João, a gente acabou de chegar. Terra Brasilis. Né? Então, assim, a gente realmente deu um salto, né? Quantitativo gigantesco, mas nem sempre qualitativo, né? Mas vamos voltar aqui. Então, quando a gente se organiza em termos de uma proposta, digamos que você queira fazer um curta, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente é, por exemplo, o tema. O que é um tema? Né? É o assunto que você vai abordar. Então, muita gente diz, mas eu gostaria de falar, eu vou voltar aqui na questão do lixo, né, do bairro. Eu gostaria de falar sobre a questão da coleta de lixo no meu bairro, que é muito boa, todo mundo colabora com a coleta reciclável, e eu gostaria de dar isso como exemplo para todos. Sei, mas como é que você vai organizar isso? Será que não valeria a pena? Fica aí como dica, vai. Uma introdução. Você, com o celular, falando, né? Cumprimentando as pessoas e dizendo o que você vai fazer. Porque não basta simplesmente que você saia com uma câmera na mão. Aliás, como já disse, né? Nós já falamos até sobre isso. Os grandes cineastas de antigamente, eles diziam uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Aliás, quem disse isso, mais precisamente, foi Glauber Rocha, um cineasta carioca dos anos 60. Mas não basta que você saia com uma câmera, né? Simplesmente e não diga nada. Depende, né? Aqui eu vou fazer valer uma situação que eu acho que muitos já devem ter visto. Existe um processo que se chama Steadicam, que é um tipo de câmera que você acopla ao corpo, enquanto você vai andando, aquilo vai sendo filmado. É muito comum que a gente encontre pela internet pessoas que se valham desse processo para filmar determinadas regiões do mundo. Recentemente, eu vi 2 filmagens de Positano, na Itália, né? Aquela região ali, né? Da parte, né? Da parte que vai chegando perto da Grécia, né? Então, ele andava com uma Steadicam pelas né? Acho que é isso. Ele andava pelas ruas, né? E mostrava a paisagem, como eram as pessoas. Exato, acho que é a região Malfitânia, na Itália, acho que é isso. Então, ele anda por lá, mas ele anda de uma maneira tal que você tem a sensação, né, de você estar andando por ali. Ele não fala nada, mas ele posta,
né, no vídeo, onde é que ele está. Ele posta se é Itália, se é França, se é Portugal, se é Espanha, ele posta. Mas ele vai andando ali pelas regiões e tudo mais, né? E ele vai detalhando. Vila XYZ, né? Da cidade tal da França, por exemplo. Então, você sabe que você está naquela vila. Mas ele não diz nada, ele simplesmente vai caminhando, como se fosse você caminhando, e ele entra, por exemplo, em lojas, entra em restaurantes, ele entra em igrejas, em museus, e ele vai caminhando e você junto com ele. Então, eu costumo... Fantástico, né, Bia? Parece que é que nem o que você falou. Seu amigo está aqui no Brasil, o outro está lá no Japão. Você conhece o mundo inteiro assim. Como se você estivesse viajando naquela vila, naquela cidade, você conhece tudo. Exatamente. Eu, por exemplo, hoje almocei em Évora, em Portugal. Ontem eu estive nas Ilhas Gregas, estive em Mykonos. Ontem. Nossa Senhora! Fantástico, né? Um clique, você vai para lá Qualquer e você lugar caminha. que você queira. Exatamente. Esse tipo de filmagem, você não tem uma única palavra. Eu não sei quem está filmando, eu não conheço a voz dele. Ele simplesmente faz um roteiro, né? E ele desce escada e sobe escada e a gente vai vendo. E a gente vai junto com ele. E tem filmagens que duram até 1h30. É, tem filmagens longas, né? É como se Super fosse um longas. passeio. Se você pensar, imagina assim, uma pessoa filmando no corpo, né? A câmera no corpo, andando por aí. Ela fica o dia inteiro andando só para fazer aquela filmagem, para você ver os lugares, como é. Fica o dia inteiro andando para lá e para cá na cidade. Exatamente. E é muito bacana, porque, por exemplo, né? Hoje em dia, várias são as dificuldades, né? Primeiro, as financeiras. Eu acho que hoje em dia ninguém está com tanto dinheiro assim para sair viajando o mundo. Segundo, nós ainda estamos com a pandemia batendo nas nossas portas, né? A gente sabe disso, a imprensa nem sempre noticia da forma como deveria, mas a gente sabe que a pandemia ainda está por aí, e as dificuldades relativas a uma viagem, né? Não é tão simples. E assim, se você for para Portugal hoje, amanhã você não pode estar na Grécia, né? E depois de amanhã na Espanha, mesmo que você tivesse um foguete, não daria, humanamente impossível. Agora, com um clique, sim. Cada dia você pode almoçar num lugar diferente. Né? E uma coisa bem bacana desse tipo de filmagem é que ele liga o áudio, mas não fala nada. Então, você vai ouvindo as pessoas no idioma do local. Vai ouvindo o carro passando, vai ouvindo passarinho piano, vai ouvir música de lugar, se estiver Exatamente, tocando. crianças brincando, né? Como hoje, né? Que estando em Portugal, entre aspas, a gente ouve por exemplo, o idioma português lusitano, né? Ora, pois, que é bem diferente do nosso brasileiro, Sim. muito diferente. Então, quando você ouve aquele sotaque, aquele idioma, né? Você É tão para e pensa, gostoso, nossa, né? que bacana, né? Que interdisciplinaridade fantástica. Sim. Então, por exemplo, né, Bia, tem esse tipo de filmagem, né, que está valendo. Será que alguém já pensou em fazer isso com a cidade onde mora? Campinas, por Não exemplo. é? Já pensaram? Porque todo mundo vai nos pontos turísticos, o Bosque dos Jequitibás, a Lagoa do Taquaral, o Castelo. Já pensaram em filmar, por exemplo, bairros antigos de Campinas? Tem cada Que coisa legal, mas escondida nesse aqui em sistema. Campinas que é linda. É linda nesse sistema, sem falar. O que você pode é ter, talvez, uma legenda, né? Que são coisas muito importantes e indicativas. Nós temos aqui no centro, por exemplo, a casa onde morou Carlos Gomes. Pouca gente sabe, né? Nós temos no centro, por exemplo, a primeira boutique que fica na Galeria Barão Velha, né? Ali na rua Barão de Jaguar, a primeira boutique, a Banzé, que É vendeu linda. a calça jeans mais famosa dos anos 70 aqui no Brasil, que
foi ali. Só ali que vendia. Só ali que vendia a calça ali. Então, se a gente parar para pensar, né? Assim, quem é de Campinas mesmo pode fazer um belíssimo documentário, sem falar, apenas buscando, né, o burburinho da cidade e com algumas legendas, né? Que é importante. Então, fica aí já uma dica de filmagem para você que pensa em fazer um curta, né? Você tem um longa já é um tipo mais difícil de produção de vídeo. Você tem que ter um contexto, tem que ter um roteiro. Para que você tenha um roteiro, você tem que ter a ideia de uma história. Quando você tem um roteiro, você tem, depois de ter escrito essa história, você tem que fazer um processo chamado decupagem, que é justamente identificar cena por cena. O que é que vem primeiro? Quando você assiste um filme, já parou para pensar que aquelas cenas elas foram encadeadas de maneira tal que você pudesse compreender aquela história? Exatamente. E não é só isso. O roteiro também tem muita outra coisa, não é só a história. É roteiro de figurino, maquiagem, local que vai ser gravado, a cena em volta, que tipo de luz você quer, se você quer luz de nascer do sol, pôr do sol, luz do meio-dia. Tem muita coisa envolvida nesse roteiro. Muita coisa. Nossa, Bia, perfeito! Exatamente. Eu vou fazer, por exemplo, né, uma história que se passa em 1940. Eu não posso colocar a protagonista da história numa calça jeans desfiada. Não tem como. Desconstruído. Mas, o que é isso? Né? Eu não posso colocá-la tomando uma Coca-Cola. Nem posso colocá-la num linguajar, né, que ela diga para o pai dela: ah, pá, vai, para com isso, que é isso? Ah, pô, nossa! Se uma mulher dissesse isso para o pai antigamente, seria excomungada e ao mesmo tempo excluída da família. Então, assim, são contextos diferenciados. E o figurino, né? A luz, por exemplo, já pensou? Vamos colocar uma luz fria que é mais econômica na filmagem. Imagina, existia. Né? Era só a luz incandescente, né? Que a gente sabe. Então, tudo tem que ser adaptado de acordo. Isso é fundamental, a menos que você vá criar uma sátira. Aí tudo é possível. Aí tudo é possível. Por exemplo, existe um grupo famosíssimo, né, chamado Monty Python. Eles fizeram muito sucesso nos anos 80, 70 e 80, e são famosos no mundo todo até hoje. E eles fizeram algumas sátiras divertidíssimas, né? Muito boas. Então, assim, são todas históricas, né? E tem uma delas, por exemplo, que se chama Em Busca do Cálice Sagrado. A gente sabe que o cálice sagrado, né, é uma lenda inglesa, né, do período medieval. Então, eles criam situações, por exemplo, as coisas mais malucas do mundo, né? Que então vem o cavaleiro, né? Aquele, né? Naquela armadura, né? Aquele cavalo branco, aquela lança, né? Em ponta, como era bastante comum, né? Nos duelos de antigamente. E vem um outro cavaleiro. Só que esse cavaleiro ele não era nobre nem rico, então ele andava num cavalinho de pau. Aqueles cavalinhos que tem as duas rodinhas atrás, que as crianças brincavam antigamente. E para poder fazer o barulho, né, da cavalgada, ele tinha um vassalo, que era uma espécie de escravo dos nobres, que vem do lado batendo dois cocos ocos vazios para fazer o barulho. Então, fazer o barulho. E aí ele se encontra, né, com o grande cavaleiro, né, que olha para ele e diz: você, por essas terras e tal, lute, lute como um homem. E ele dá uma espadada e o grande cavaleiro do cavalo, magnífico, o cavalo foge, o cavaleiro cai, e ele consegue. E ele vai cortando o cavaleiro. Primeiro ele arranca os braços, depois as pernas, depois a cabeça, e quando ele vê que está tudo destruído, ele vai embora. Só que é uma sátira. E aí, quando ele vai embora, a cabeça se mexe assim, né? Só a cabeça se mexendo e diz:
volte aqui, lute como um homem. Quem você pensa que é? Volte aqui, vamos, seu insolente. Sabe, são coisas assim. E depois na masmorra, né? Ele entra na masmorra e a masmorra, né? Imagine uma masmorra medieval. Né? As pessoas eram jogadas ali para perecer, né? Até o último momento. Né? E quando ele é jogado na masmorra, de repente ele encontra lá uma pessoa que já estava há muito tempo, né? É um senhor, um velhinho já carcomido, e a hora que ele cai, o velhinho levanta a cabeça assim, olha para ele e diz: Oi, tudo bom? Chegou agora? E aí, como é que estão as coisas lá fora? Sabe, coisas assim, que não tem nada a ver. Não tem nem pé nem cabeça, né? É o que eu falei, vale tudo. Não tem. E aí depois eles são obrigados a entrar, né, numa grande floresta, né, para poder libertar a mocinha do grande monstro que habitava a caverna, né? E aí uma imagem do grande monstro que habitava a caverna era o coelhinho Pompom. Então, assim, nada com nada, nada com nada. Então, esse tipo de filmagem a gente chama de nonsense, ou seja, não tem sentido, né? E ela é muito bacana, ela é um tipo de comédia muito difícil de ser feita, né? Mas ela é fantástica. Mas voltando aqui no que a Bia tinha falado, quando você faz uma longa, né? Você tem que observar muito fielmente a época, né? Para poder contextualizar adequadamente tudo que é feito. Haja vista, por exemplo, as produções da Record, né? Que falam do período de antes de Cristo, Velho Testamento, né? Ali eles tomaram o cuidado de muitas vezes, né? A gente, é bem verdade que a gente, quando assiste, né? Essas produções, a gente olha e pensa, nossa, mas que pele perfeita, que dentes maravilhosos, né? Dentista da época, ó, Nota 10. Sabe, aqui, ó, nota 1000. A gente sabe que as pessoas não escovavam os dentes. E justamente por não se tratarem, né, era muito comum e não escovavam os dentes antes de dormir, nem quando acordavam pela manhã. Então era muito comum que aos 20 anos você já não tivesse, você tivesse poucos dentes na boca ou quase nenhum, né? Então a gente vê anciãos, né, de 100 anos com aquela, né, aquela dentição maravilhosa. Perfeita. Então a gente olha e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas a gente tem que dar um desconto, né, para algumas coisas, né? Como, por exemplo, a mãe da rainha medieval, né? A mãe, a avó, que já tem 80, 90 anos, uma pele maravilhosa, meio esticadinho, botox aqui. Tem que dar um desconto, porque tem que lembrar que ela é uma atriz. E aí a gente cai também numa outra questão, que é o cinema ou a filmagem realista. A filmagem realista, ela não vai se basear na estética, e sim na realidade das coisas. E quando a gente fala de filmagem realista, tudo muda. Bom, pessoal, realismo é realismo, né? Então, não dá a gente, quando fala de realismo, a gente vai ver, por exemplo, um exemplo muito bacana é a novela Pantanal da Globo atualmente. Se a gente puder notar, por exemplo, os atores, eles estão mais para realismo do que necessariamente, né, aquela coisa bonitinha, né, esteticamente contemplativa. Não. Você olha, você vê aquela coisa suada, melada, porque é relativo ao calor da região, né? As mulheres, elas não estão bonitinhas, lindinhas, né? Não, muito pelo contrário. A Camila Morgado, que é uma atriz absurdamente fantástica, no meu entender, ela tá sem make quase, né? Tá assim mais direta, né? E ela é uma mulher maravilhosa, mas ela tá realista, né? E outras mulheres também, né? Não sei se vocês já notaram,
né? Acho que a Bia pode aqui me referenciar. Antigamente, para você fazer parte de uma telenovela, por exemplo, de uma emissora aberta, por que eu digo telenovela de emissora aberta? Porque brevemente teremos uma telenovela por aqui, né, Bia? Logo, logo. O passarinho me contou isso daqui, hein? Que legal! O passarinho me contou. Então, mas voltando aqui, antigamente, nossa, você tinha que ser de modelo para cima. Hoje, eles estão trabalhando com, por exemplo, mulheres gordinhas, mulheres mais velhas, mulheres que tenham alguma comorbidade de movimentação. Então, eu acho assim, isso é muito bacana, porque abre espaço de maneira democrática para todos, né? Então, se a gente parar para pensar, isso é fundamental, né? Mostra a realidade do mundo, né? Porque não é só pessoa modelo que existe no mundo. Nós temos muitas pessoas de diferentes tipos, diferentes cores de pele, né? Então, tem que ter mostrar como é realmente o mundo, né? Dar espaço para todos, porque todos têm que ter o espaço deles, né? Exato, diversidade, né, Bia? Isso Exatamente. é diversidade, né? É respeitar a diversidade, é isso. E aí, quando a gente cai, né, a gente caindo, né, para essa história e dando continuidade, a gente tem que falar também, obrigatoriamente, vocês devem pensar muito sobre isso, sobre a preparação para as filmagens, ou seja, a pré-produção. Que é um monte de coisa, é um monte de coisa. Claro, né? Simplesmente, eu vou fazer uma filmagem de época. Tá, vai ser numa sala de jantar, 1930, né? Ainda sequer tinha acontecido a Segunda Grande Guerra, uma família está jantando. Certamente eles não pediram pizza nem McDonald's. Com certeza. Nem terá Coca-Cola sobre a mesa. Tem que pensar e não nisso. haverá televisão, não terá ninguém no celular. Nós teremos o quê? Uma família reunida, porque a hora do jantar era sagrada, todos reunidos, a mesa era posta, a mulher servia a mesa. Não tem essa dela olhar para o marido e dizer, e aí, faz a sua parte. Ela servia a mesa, ela cuidava dos filhos, o sistema era patriarcal. Então, se a gente quer fazer, se a gente quer mostrar um determinado período, aquilo deve ser muito preparado. O que nós teríamos na parede? Um relógio, daqueles antigos. Como seria o jantar? Não pode esquecer de um elemento muito importante sobre a mesa, a sopeira. Todo jantar, toda hora do jantar tinha uma sopa. Mesmo que tivesse a comida, mas era muito comum que você servisse sopa, sopa e pão, especialmente nas famílias mais humildes, porque a sopa era a mistura de tudo o que tinha sobrado do almoço, ela virava a segunda refeição do dia. E aquilo era acompanhado de pão, manteiga e queijo, ralado nas famílias italianas. Então, a gente tem que se lembrar de que os hábitos eram outros, a família estava unida, não era cada um para um canto, em cima do seu celular, comendo. Não, 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 não. A hora do jantar era uma hora sagrada. Não se conversava sobre problemas, não se brigava à mesa, né? Não se falava coisas desagradáveis no momento da refeição. Então, tudo isso tem que ser muito bem preparado, a roupa das pessoas, né? O ambiente, a iluminação, porque você tem que, numa filmagem, dar o ar de época. Da mesma forma, a gente disse, se você quiser filmar nos dias de hoje, se você colocar todo mundo sentado numa mesa, né, nos dias de hoje, até pode, mas você não pode esquecer o celular. Você até pode fazer uma crítica ao celular. Alguém dizer, viu, desliga esse celular, a gente está jantando em família. Fez uma crítica, mas ele tem que estar presente. Então, são situações que fazem parte do contexto, né? Então, tudo deve ser muito bem observado.
veja, uma coisa importante que normalmente a gente não leva em consideração, mas deve levar, são os tipos específicos para uma filmagem. Digamos que você queira produzir um curta, né? Sabe, às vezes eu me questiono muito com relação a algumas emissoras de TV abertas que procuram identificar tipos dentro do seu próprio, da sua própria visão de tipos, e não em relação à visão que o mundo tem daqueles tipos. Né? Se eu, por exemplo, tiver alguém que dê uma aula comigo, digamos que eu vá fazer um curta, né, de 2 professoras universitárias, digamos, né? Como seriam essas mulheres? Elas seriam jovenzinhas? Não, não mais. Jovens, mas não muito jovenzinhas. Elas estariam de salto agulha, meia fina e saia justa? Não. Não mais. Não mais. Elas não mais. Elas estariam, né, num sapato confortável, numa calça confortável, normalmente num jaleco, se forem da área de saúde, né? E sempre, né, correndo muito e procurando ler e se instruir. Então, assim, quais os tipos que correspondem à minha ideia? Se eu tiver que fazer um caminhoneiro, como é um caminhoneiro? Por isso que eu falei da novela da Globo, né? Ela foi perfeita na identificação dos tipos relativos à personagem que eles queriam colocar na tela, né? Se eu quiser falar de um caminhoneiro, por exemplo, se eu quiser falar de uma dançarina, se eu quiser falar de uma mãe de família rica, muito rica, pobre, muito pobre, elas terão contextos diferentes. O linguajar será diferente, né? A percepção na cena será diferente. Então, tem um termo, né, que a gente costuma dizer, que é o mise-en-scène. Mise-en-scène independente da personagem que você vai fazer, é você dar vida a ela dentro daquilo que ela é. Então, não é mais você, é a sua personagem. Quem é a sua personagem? Por isso que a gente sempre diz, né? É fácil você pegar isso nesse ponto. Eu vou agora de novo citar a Globo, mas de uma forma negativa. Durante boas décadas, a Globo buscou modelos bonitas para poder realizar algumas personagens, e elas não deram conta. A Globo apostou na estética, e a estética por si só, ela não fala muito. No contexto de uma novela, não. No contexto de um filme, não. Depende. Se você vai fazer uma modelo naquele filme e você é uma modelo, tudo bem. Você sai desfilando, sai fotografando, tá ótimo. Você entrou com a sua beleza, a sua plástica, né? Para que possa ser observado esteticamente. Agora, se pede que você realize uma cena, muitas vezes você força a modelo em ser uma atriz. E não é exatamente o que acontece. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem observado. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, quando a gente vai fazer, aí no caso de um longa, né? Quando a gente vai fazer um filme, a gente trabalha com 3 categorias. Os atores principais, que são os antagonistas e os protagonistas, né? Respectivamente, os bandidos e os mocinhos, né? A parte ruim e a parte boa. Uhum. Depois, você tem o elenco de apoio. Quem é o elenco de apoio? São aqueles que farão as ligações de cena entre os protagonistas e os antagonistas. E depois você tem a figuração.
Figuração é justamente aquele que normalmente, ou aqueles que aparecem atravessando uma rua, Sentado no entrando num bar. restaurante, comendo, Exatamente. bebendo alguma coisa, sentado na praça. Exatamente. Na praia jogando bola. Recentemente, teve uma novela da Globo em que uma determinada personagem, protagonista, né? Aliás, personagem, pessoal, é um termo usado sempre no feminino, porque ele vem de persona, a personagem. Então, a personagem do José, ele vai fazer o João. A personagem da Maria, ela vai fazer a Maricota. É sempre no feminino, não muda de gênero, tá? E vamos aqui deixar claro, né, pessoal? Todos, não precisa de todas e todes, por favor, né? Boa noite a todos e todas. Não. Boa noite a todos. Todos já é plural. O plural já inclui gêneros. Não há necessidade de especificar, porque senão eu fico boa noite a todos, todas, todiques, todobus. Eu não sei, daqui a pouco eu não sei o que eu vou estar falando. Então eu começo a mudar o meu idioma, e o idioma não se muda. O idioma é a nossa base de vivência, como é que eu diria? A nossa base de vivência de comunicação, e comunicação é a nossa civilização. Né? Então a gente não muda. Todos já é todos, né? Já incluem, obviamente, todas as opções sexuais. Eu não vou ficar aqui sentada cumprimentando a cada uma delas. Todos, é plural, ponto. As pessoas têm alguma dificuldade para entender isso, né? Já começaram a diversificar, boa noite a todos e todas. E aí, obviamente, as opções sexuais diversas se viram no direito de requisitar a sua parte. Então, boa noite a todos, todas e todes. Vamos evitar, por favor? Tanto o todes quanto todas. Não, todos. Ah, mas por que está no masculino? Gente, é idioma, língua portuguesa, né? Todos é plural. O plural vai para o masculino. Não há problema algum. Isso não é discriminatório, por favor. Então, sem mimimi, certo? Todos é todos e ponto. Então, a gente volta aqui e observa o seguinte, né? Quando a gente vê com elenco de apoio, a gente vê todas as pessoas, todas, porque agora é pessoas, então tem que bater, por favor, hein, gente? É uma questão linguística, por favor. Então, pessoas, tá? Tá de acordo. Então, todas as pessoas andando de um lado para o outro e tal. E recentemente teve uma novela na Globo, onde a personagem protagonista era um jogador de futebol do Flamengo. E ele vai ser reincorporado ao clube para papá. E ele está sentado com a direção da unidade do Flamengo. Eram 2 diretores, né, que estavam ali, e mais 2 protagonistas. Ele e um ator também, que era o principal. Ele vai receber a camisa do clube, é um momento histórico importante. E Globo deveria ter prestado atenção, porque cadê a presença da figuração? Eles colocaram 2 figurantes para fazer o papel de diretores do clube, mas como é que seria essa cena? Um grande jogador está sendo reincorporado ao seu clube do coração. Como é que seria essa cena? Ele simplesmente recebe uma camisa, né? Claro, sem a menor reação da direção do clube. Então, eu acho que muitas vezes algumas emissoras pecam, entendem que elenco de apoio, né, até pode ter lá suas cenas, mas que quando entra com a figuração, ela não tem a menor importância. E a figuração tem importância, sim, principalmente se você contextualizá-la numa cena específica, como foi esse caso, né? Então, essa figuração desses 2 dirigentes do Flamengo, eles estavam numa cena específica. Ora, se eles estavam numa cena específica, eles tinham que ter tido melhor representatividade. Não tiveram por quê? Então, houve um erro aí de direção.
e um erro muito sério. Então, a gente deixa claro aqui, né, para poder, fica como dica, para que as pessoas não errem. Uma outra coisa muito importante, gente, é a questão do continuismo. Sim, a gente vê muito isso e tem muitos vídeos na internet que falam: olha o erro nesse filme, que a caneca tá num lugar, na outra hora a caneca sumiu, né? Uma hora o cabelo tá para cá, na outra o cabelo já tá para outro lado. Exato. Ou então o que que acontece? Muita gente grava, né? Muitos diretores gravam primeiro todas as internas e depois todas as externas. E às vezes existe um tempo entre uma coisa e outra. Existe, né? Só que depois, na hora da edição, aquelas cenas serão juntadas. Então, num determinado dia, você gravou dentro de uma sala. No outro dia, você gravou você saindo dessa sala. Né? Então, vai mostrar você fora da sala e você dentro da sala, saiu da sala, na mesma cena. Quando aparecer na TV, vai ser ali questão de segundos. Uhum. Só que quando foi gravado, às vezes, levou até uma semana de distância. E aí, o que que acontece? Você na sala está de um jeito. Quando você sai da sala, você está 5 quilos maior. Você engordou. Exatamente. Oi? Como é que aconteceu isso? Aconteceu porque levou uma semana, 10 dias, 15 dias, às vezes. O ator saiu de férias, né? E ele acabou engordando nessa viagem. E aí, quando ele vai gravar a cena, ele usa a mesma roupa, tudo certo, só que a mesma roupa está mais justa. E quando ele está na sala é de um jeito, ele saiu da sala é de outro. Oi? Como é que aconteceu isso? Então, o continuismo é fundamental. A questão da caneca que a Bia falou, né? Você tem uma tomada, né? Uma tomada, a caneca está à esquerda. Outra tomada, a caneca está à direita. Na mesma tomada, ele está tomando um café agora naquela caneca. Na mesma, muda a tomada, mas na mesma cena, claro que elas foram gravadas em momentos diferentes, ele já tem outra caneca na mão. Oi? Cria uma certa confusão e muito Sim. grande. Então, o continuismo, ele é fundamental. E hoje, né, a gente sabe que muitas vezes a gente não faz tanta externa assim. Nós temos o chroma key. O chroma key é, né, uma estrutura imensa, sempre na cor verde, que você pode alocar o que você quiser. Pode ser uma praia, um campo, né? Uma situação de um show, o que você quiser. Pode até ser um mundo futurístico, né? Um outro planeta. Claro, né? Galáxias, estrelas. Muitos filmes foram feitos assim, né? O que a gente chama de efeitos especiais ocorrem justamente por conta disso. Né? E também uma coisa que a gente já viu anteriormente, mas que é legal a gente voltar a falar, a questão da trilha sonora. Né? É fundamental. E trilha sonora, a gente não entende só questão de música. Né? É claro que uma música romântica, numa cena romântica, cai muito bem. Mas numa cena de terror, por exemplo, como é que você cria o suspense? Né? Então, você cria... da música. Exatamente, você cria o suspense. Pensa assim, se você estiver assistindo um filme de terror, você tira a música, tira aquela música de suspense. Não dá aquele susto que daria se tivesse a música, né? Já pensaram se, de repente, no meio de um filme de terror, mas no meio daquela hora mais tensa, que você nem respira, você começasse a ouvir uma música assim, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. Já era tudo filme. Quero, mamãe. Oi? Acaba com o filme. Né? Vira piada, né? É, claro, acaba, zera. Então, a gente sempre costuma dizer, né, que o filme de terror, ele, nos momentos em que antecedem, né, o próprio acontecimento, né, que é o ícone que identifica claramente aquele filme de terror, você tem uma trilha sonora que não é necessariamente uma música, mas são efeitos visuais, perdão, são efeitos auditivos, efeitos sonoros, né, que farão com que aquela cena ela se torne realmente de terror.
né? Que, por exemplo, a moça está perdida na floresta, a gente até já deu esse exemplo, né? Em outros momentos, mas vamos voltar nele para fixar. Ela está perdida na floresta, ela está correndo, ela sente que ela tem uma presença atrás dela, ela começa a correr, e aí ela para numa árvore, ela olha para todos os lados, ela não enxerga nada, ela está assustada, e que trilha sonora seria? Sabe aquela coisa? E à medida que ela vai andando, sem nada, só barulho de folha seca sendo pisada. A propósito, eu tenho que comentar que esses barulhos que a gente escuta no filme, de folha amassada, de vento passando, de coisas assim, dela pisando na neve, é tudo feito pós-filme, né? Tudo efeito sonoro, feito num estúdio, por pessoas, criando. É muito engraçado que se você procurar na internet, né, o making of, é muito engraçado, porque, por exemplo, vamos supor que é som de folha balançando. A pessoa pega uma coisa que não tem nada a ver, não é nem folha de árvore, e faz aquele som. É incrível, é incrível. Então tem que ser. E é uma coisa assim que é fundamental. Imagina se você vê um filme que não tem nenhum barulho de passo, de ônibus passando na rua, de vento, de passarinho, não tem som nenhum. Só as falas. Inclusive, na época em que o cinema começa, que a gente tem o cinema mudo, que ele tinha justamente as legendas, ele tinha música que acompanhava. Sim, lembra que a gente até viu, né? Que tinha alguém tocando piano, uma orquestra, às vezes, né? Para poder acompanhar a legenda do que estava sendo dito, né? E assim, a ação, ela tinha uma música mais rápida, mais agitada, né? E as cenas românticas, elas tinham músicas mais suaves, assim como as cenas de terror e suspense, elas tinham esses efeitos visuais. A Bia lembrou muito bem. Elas não acontecem naquele momento. Primeiro tem a cena, depois elas vão para a edição. Na edição é que, né, os produtores vão colocar, os videomakers, né, os responsáveis, digamos assim, né, pela edição cinematográfica, eles vão colocar a música apropriada. Colocam uma. Será que deu? Não, não deu. Vamos colocar outra. Ah, essa daqui dá muito impacto, né? Então, eles têm a sensibilidade para poder saber exatamente o que é que vai ficar ali. Não é na hora que a coisa está acontecendo. Então, quando um ator ele chora numa fita, ele teve muito gancho cênico para aquilo. Porque nem não sempre tem nenhum barulho por trás. Ele está simplesmente chorando, não tem música, não tem nada. Ele está lá chorando em silêncio. Exatamente, ele tem que ser muito bom. E é depois que eles colocam aquela música que dá vontade de chorar, que você escuta e fala, ai, cai perfeito, cai como uma luva, né? Exatamente. Na hora, não tem barulho. Na hora, não. Exato, a gente assiste Titanic, né? E chora por causa da música. Sim. Né? Mas quando foi filmado, ninguém estava chorando com a música, né? Não tinha, a música foi posta depois, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Gente, uma coisa muito importante é o checklist, né? Da produção, tanto interna quanto externa. Por que é isso? Isso é muito importante para a gente não perder aquilo que a gente vai ter que levar para a cena. Para não acontecer aqueles problemas de continuismo, como bem lembrou a Bia, né? Da caneca, por exemplo. Então, se a gente não tiver um checklist também, que é, normalmente, quando a gente vê, né, numa produção cinematográfica, tem sempre alguém da produção com uma prancheta, né? Fazendo as suas ticagens, né? A cena é em 1940, vai, é um jantar, então tem, cadê a sopeira, cadê o relógio, cadê a cadeira, né? Porque aquilo não está acontecendo, aquilo é um filme. Então, você tem que montar aquele cenário da forma mais realista possível, né? Então, realmente, produzir uma obra é tudo. Olha, a gente não está dando uma aula, a gente está aqui conversando só sobre não estamos nem entrando a fundo ainda, né? Tem muito mais detalhe aí.
que precisa ser levado em conta, que a gente nem está indo no fundo, né? Exatamente, né? Porque se fosse realmente para ir a fundo, ai, 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 hein? A gente levaria pelo menos aí, sabe, 12 horas falando a respeito, né? Divididos aí em 4 aulas, porque não é brincadeira, é muita coisa, né? É muita coisa. Depois a gente tem que ver também uma coisa fundamental, que é a questão do aparelho técnico propriamente dito. Uhum. Né? Como é que estão as câmeras, as luzes, os rebatedores, com quantas câmeras você vai trabalhar, O né? Porque depende. microfone, né? Tem tudo. Exatamente, microfone. Então, todo esse aparato, ele deve ser muito bem revisto, né? E outra, uma coisa aqui que nós ainda não falamos, mas está fazendo parte do contexto. Digamos que você vá filmar um Romeu e Julieta. Você vai fazer uma versão moderna ou vai fazer uma versão clássica? A primeira coisa, eu vou fazer Romeu e Julieta porque eu gostei da história. Não. Você tem que buscar a própria obra, ler muito bem, para poder fazer a sua adaptação. Porque senão você corre o risco de fazer uma adaptação de um clássico fantástico, como Romeu e Julieta de Shakespeare, da sua maneira. Você até pode colocar como legenda estrutural, depois, né, nos créditos do filme, adaptação por fulano de tal, o nome do cineasta, né? Adaptação livre por fulano de tal, o nome do cineasta, da obra de William Shakespeare, Romeu e Julieta, por exemplo. Mas o que você não pode é desconhecer a obra. Porque senão você está fazendo adaptação do quê? Né? Você mistura as coisas e acaba não dando certo. Você até pode fazer uma adaptação moderna. Claro, pensa, vou dar aqui uma dica. Romeu e Julieta, ao invés das famílias se odiarem como no clássico, né? Um não gosta da profissão do outro. Ele é ator e ela não tolera. Ela é médica e ele não admite. Por que não? Né? Uhum. Até que eles cheguem nas últimas consequências. Né? Pode ser, se você quiser um drama. Mas se você quiser uma comédia romântica, eles podem quase chegar nas últimas consequências. E aí eles resolvem que o amor é mais forte e são felizes para sempre. Não sei. Qualquer coisa é Né? possível, né? Qualquer história pode ser criada. Exatamente, qualquer história pode ser criada. E a vantagem de você tornar uma história cinematográfica, você escreveu, tornou aquilo um filme, tornou uma história cinematográfica, é que você conta com outros recursos. Não apenas o literário. Você conta com o recurso áudio, visual e mais do que isso, né? A estética da obra cinematográfica é muito forte. Muito. Tanto que tem um especialista para isso, né? Aquele que vê a fotografia. Quando a gente fala de fotografia em filme, não é a fotografia, uma foto, né? É a fotografia. Se você pausar o filme naquele instante, é harmonioso? Como que tá? É bonito aos olhos? É estético aos olhos? Não é? Exato. Tem uma pessoa específica para isso na equipe, né? Porque a equipe é composta por milhares de pessoas, cada um com sua função, né? Tem as pessoas que cuidam das luzes, o diretor, os atores, as figurinistas, quem cuida da maquiagem, quem tá lá só para ajudar mesmo, levar água para as pessoas, né? Então tem muita gente envolvida por trás das câmeras, né? A gente só vê o que tem na frente das câmeras, que são os atores e o cenário, né? Mas tem muita gente Exato. por trás que a gente não enxerga. Porque quem não trabalha com cinema, né? Quem não mexe com essas coisas, não tem noção do quão grande é, né? As pessoas por trás. Além disso, tem pessoal da edição também, que são várias pessoas. Porque edição aqui também não é uma coisa fácil de fazer. Como a Marília falou, a gente não vai entrar, porque são muitos detalhes, muitas coisas, né? Dá um vídeo só para edição.
Mas quem quiser, né, Bia, pode fazer um curso com a gente. Nós oferecemos curso de cinema e teatro, certo? Sim. Pode muito bem entrar em contato conosco e fazer um curso conosco. Sim, a Maria Deixe lá vai nos dar um curso. comentários, né? Que a A gente Maria entra tem em um curso de contato. cinema e teatro também. Lógico que não é, a gente não dá específico de cada coisa, né? A gente é mais voltado para atuação, né? Para roteiro, não para câmera, luz, essas coisas. Tem também. Mas a gente deixa boas dicas, Sim. né? Do que fazer em cada momento. Sim, sim, sim. Então, assim, gente, é uma equipe gigantesca, tanto que quando aparecem os créditos, a gente pode ver, são vários nomes ali nos créditos, né? É uns 3 minutos só de crédito, porque é muita gente realmente trabalhando, né? E todo mundo lá, e tem muita gente por trás, os figurinistas também, quem faz, né, a figuração tem que aparecer o nome também, mesmo que tenha aparecido por 3 segundos, né? Então, pisou no set de filmagem, será indicado nos créditos. Pisou no set, vai para o crédito. Sim, 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 sim. Nossa, e uma coisa que eu acho muito interessante, eu mesma, para quem não trabalha com cinema também é uma coisa que você não pensa. Mas quando eu, né, comecei a reparar, eu achei muito, muito incrível. Que assim, tem várias cenas, certo? Em vários lugares diferentes. Uma é na sala de jantar, a outra é fora de casa, a outra é, sei lá, no quarto. E vamos supor que seja uma série, não seja nem um filme. Um filme também acontece. A cena, por exemplo, no quarto. São 5 cenas que aparecem no quarto. Só que essas cenas aparecem no episódio 1, no episódio 8, a outra aparece no episódio 15 e a outra só no 28. Só que eles guardam um dia só para gravar todas as cenas que tem no quarto nesse dia. E depois eles vão editando, né, nos devidos lugares que devem estar. Então, eu achei isso incrível. Gente, imagina. Eles têm que estar tudo programado, a série inteira tem que estar organizada, né? Com cada cena, em que lugar, que jeito, que roupa e tudo mais, para eles conseguirem gravar no mesmo dia, num set só. Olha a trabalheira que dá de você ter que pensar. Isso tudo é antes de começar a gravar. É antes de botar a mão na massa, de vamos lá, né? Então, o processo de pré-produção no filme é muito maior do que a gravação. Gigante. Muito, muito, muito. Por isso que demora muito para um filme começar a ser gravado do que realmente gravar, né? Vamos supor, um filme é gravado em 6 meses, só que a pré-produção começou 1 ano antes do filme começar a ser gravado. Exatamente, exato. Muita coisa, muita coisa. Tem que, além de ter que, né, procurar ator, procurar atrizes, procurar pessoas, porque tudo começa com uma ideia, né, Má? Tudo começa com um roteiro e a ideia. Exato. A partir daí que você vai puxando as outras coisas para começar a criar essa obra. Exato. Tanto é que tem uma coisa que a gente não falou, mas rapidinho, banco de imagens, que é justamente para fazer a questão da fotografia. Por exemplo, se você faz uma cena, terminou uma cena à noite, a próxima cena vai ser durante o dia, você pode começar a cena com galos cantando, passarinhos voando, sol nascendo, pessoas abrindo a janela. Que você grava, não precisa gravar ela, você grava elas esporádicas, né? Exato. Então, exatamente esse banco de imagens, ele deve ser variado. Ele deve ser gigantesco, principalmente no caso de séries ou novelas, para que não se repita o mesmo banco de imagens na sequência de cena. Né? Imagina, mesmo galo cantando em todas as cenas. Não dá, né? O galo ativo é esse, né? Então, e sempre o sol na cena do mesmo jeito, sempre a mesma senhora abrindo a janela, né? Não dá, a menos que seja a protagonista fazendo isso. Aí o foco é nela que abre a janela. Então, a linguagem cinematográfica é uma linguagem diferenciada, ela é à parte e é uma coisa muito bacana, né? É uma coisa diferenciada e aos futuros cineastas que nos ouvem, caso queiram, né? Estamos à disposição para conversar a respeito. E lembrando que nós temos um diretor maravilhoso, Rui Mateu Filho,
que está começando uma obra chamada Corações Entrelaçados, das quais a nossa querida Bia aqui será uma das protagonistas. Linda, maravilhosa. Eu estou acompanhando de perto tudo isso e em breve também teremos novidades aqui nesse canal da FLAP, aqui no Arte em Foco. Certo, Bia? Certo, e afinal de contas, quem é a roteirista uma das roteiristas é a Marília, né? Tem que deixar aqui que ela é roteirista e diretora de elenco também nesse projeto que a gente está entrando agora. Como a gente falou, a gente ainda está na pré-produção, então ainda é um caminho longo, mas logo, logo a gente já vai começar a botar a mão na massa, a gravar, né? Novas informações a gente vai trazendo aqui para vocês, de pouquinho em pouquinho. É verdade. Eu e Vismar Rabelo, mestre Vismar Rabelo, né? O roteirista fantástico. Ele é o nosso diretor musical e roteirista também. Eu estou junto com ele no roteiro e também, como a Bia falou, na produção de elenco. Ai, produção de elenco. Então, tá todo o grupo envolvido. A Van, que não está presente aqui também, está também envolvida no projeto. Ela também é uma das protagonistas. Né, então, uma a gente das tá todo mundo junto. Eu até dou um spoilerzinho. A Bia, ela será uma pessoa que lida com ervas e a Van terá um desfecho fantástico. A Bia também. Mas eu não posso contar mais. Fui proibida. A gente tem que deixar no segredo, não podemos. É sigiloso. É sigiloso. Mas em breve nas telinhas. Pessoal, eu aproveito para me despedir aqui. Um beijo grande para todo mundo. Um beijo, pessoal, de mim e da Vanessa também. Com certeza ela está desejando um grande beijo, né? Esperamos que vocês tenham gostado desse tópico de cinema, uma coisa muito abrangente, né? Tem várias coisas que dá para falar, conversar. A gente está à disposição, como a Má já falou, estamos aqui se precisarem, a gente bate um papo legal. A gente espera, então, vocês no próximo programa, no próximo sábado, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Flap e no nosso canal do YouTube, né? Um grande beijo, que passem o frio muito bem, né? Todos agasalhados. E até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Um beijo.